segunda, né? Então, eu vou mostrar o site para vocês da pesquisa, que eu acho que é legal, que eu acho que ali está bem explicado, está bem didático. E aí vocês podem pegar, vocês podem ir vendo assim aos poucos assim, o que a gente fez, né, em nível acadêmico, e que a gente, porque agora a gente está assim, tá no coletivo, tá? Aquela coisa toda. Então, assim, a gente vai estar fazendo ações pontuais. Agora, eu acho que esse ano a gente vai começar, né, vai continuar, vai começar a retomar a rua, né, como espaço, né, propriamente dito. Mas essa coisa da pandemia, assim, eu acho que acabou com a vida assim, de todo mundo, gente. né? Olha, tá entrando mais gente. Só para te contar, então, como é que a gente tem feito. Tu assistiu já algumas vezes, tu é de casa, né? Então, Sim. a gente tem feito esses encontros às segundas, né? Que fazem parte da pesquisa que a gente tem aí financiada pela FAPERGS, e que a gente vai levar uns 3 anos. A Selma também é do grupo, é da pesquisa, né, Selma? Eu acho que tu é a mais de casa, assim, que tá, porque as gurias que falaram já estão em outro lugar, fazendo doutorado e tal, né? Então é legal conversar contigo aqui sobre isso. Então a pesquisa se chama Caminhografia Urbana, e eu acho que aqui eu não contei isso, né? Mas a Selma é quase que é uma das como sementes dessa ideia, né, Selma? Porque Sim. a ideia de caminhar e toda essa teoria, eu tive contato a primeira vez com a Selma, eu vim estudando cartografia, e a Selma também acabou se contaminando comigo, né? Que eu estudava cartografia e a gente começou a se unir nessas ideias. Então, a Selma é uma pessoa importante da gente escutar sobre essa ideia que a gente está construindo de caminhografia, de caminhar e também de cartografia, porque a tua tese é uma cartografia, né? Muito, muito interessante da hospitalidade, então acho que tem um ponto aí. Mas a ideia seria que a gente escuta o convidado um tempo, uma meia hora aí, depende, e depois a gente conversa com a Selma, né? Faz perguntas, né? Comentários. Então é isso, Selma, se tu quiser te apresentar, Bom, para ficar gravado aqui, quem tu é, quem tu não é. quem eu sou é difícil, né? Né? Eu sou arquiteta urbanista, sou artista visual. Eu tenho mestrado e doutorado pelo Propar URGS. O Dudu foi da minha banca de doutorado, hein? Eu devo frisar isso. E a história da caminhografia, tá? O que eu digo mais? Eu sou professora substituta aqui na FAURB UFPEL. O que mais? E eu tenho, assim, um extenso currículo que está lá no Lattes, né? E essa coisa do caminhar sempre teve presente na minha vida, assim como as artes, como a arquitetura e tal. E sabe aquelas coisas assim que tu, por acaso, aquilo ali existe na tua vida porque é uma coisa tua, inerente do teu ser, e por acaso toma uma proporção assim que as coisas vão se encaixando e quando tu vira uma caminhante, né? Tu vira uma caminhante e tu faz aquele caminho e eu acho que assim toda a minha história ela está toda conectada num sistema que não tem assim muito como tu pensar de um modo direto, mas né, cada vez mais abstrato. Então assim eu ligo a história tanto da performance urbana com as artes, com a minha pintura, com a prática arquitetônica, como professora também, como pesquisadora, como escritora. Eu adoro escrever, essa coisa assim, eu tenho que me assumir como escritora, porque eu adoro escrever, eu gosto de escrever. E assim, e o modo que eu caminho é o modo que eu pinto e é o modo que eu escrevo, sabe? Então, assim, eu acho que não tem, assim, não existe como não ser, sabe? Como não ser tu nas coisas, e é por isso que as coisas só são autênticas no momento que tu coloca a tua alma. Porque, de alguma maneira, ela está ali, sabe? Ela está se colocando, e quanto mais espontânea for essa colocação, mais verdadeira ela vai ser. Então, eu vou mostrar para vocês, assim, como é que surgiu, assim, sabe? Surgiu com a minha tese, né? A história da cartografia da hospitalidade, os contramapas do acolhimento, que, por sua vez, é uma continuidade dessa história do caminhar na minha vida. Tá? Que se vocês quiserem ler o meu livro, que é o meu mestrado, ele está aqui, tem um exemplar aqui no LabUrb, né, Eduardo?
Então, assim, está à disposição, mas também está online, né? O Caminhar com Prática Socioestética, estudo sobre arquitetura móvel. E a cartografia da hospitalidade, que foi a partir que surgiu a partir do estudo das formas do acolhimento, ela surge assim como projeto mesmo de extensão de pesquisa e extensão no pós-doc lá da URGS, não, da Ritter, que eu comecei a fazer logo em seguida, depois quando eu terminei meu doutorado. Então, esse aqui é o nosso site, Cartografia da Hospitalidade. Ele é bem didático, assim, o grupo, o projeto, os estudos de caso. Começa com esse vídeo aqui, que foi a primeira colagem, assim, vamos ver se rola aqui, da gente mostrar. Eu acho que sim. Foi a primeira colagem de imagens que a gente fez, assim, que é na Praça da Alfândega. Assim, a Praça da Alfândega é um lugar muito caro para nós em Porto Alegre. É um lugar assim, com uma diversidade imensa. E essa foi a primeira cartografia do grupo. E ela tem um significado muito forte, porque assim, foi uma forma de expressão bem espontânea assim, que a gente pegou, que a gente teve como fazer ali, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Agora saiu só um pouquinho. Né? Então, o projeto está aqui, né? E ele é bem isso, a arquitetura da cidade, o modo como as pessoas se relacionam com ela como objeto de estudo. O que nos interessa, tá, até hoje, é como as pessoas pegam, elas expressam essas questões, assim, como elas veem a cidade e como a gente percebe a partir delas. Por isso que a gente sempre convida pessoas para ir junto e tal, para a gente ir percebendo, tá? Para a gente ir percebendo como é que vocês, sabe, como é que vocês enxergam a mesma coisa que a gente está enxergando, mas da maneira de vocês, sobre os olhos dos outros. Então, a cartografia da hospitalidade, ela nunca acontece sozinha, ela sempre acontece em nível do indivíduo em relação ao coletivo, e ela é um dispositivo de cartografia sensível que serve às questões de projeto no momento que se busca essa dimensão. Tá? Então, se junta às questões qualitativas e quantitativas, mas também, principalmente, a essas questões de tu pegar e de tu ver como é que as pessoas andam, como é que as pessoas se apropriam desse espaço, por que essas pessoas estão se apropriando dessa maneira. Né? Olha, isso aqui é uma coisa, em 2017, antes da desgraça toda, né? Então, assim, tinha várias coisas. É falta de então, essas questões espontâneas que nos interessam, sabe? Isso aqui é tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo momento. Esse aqui é um vídeo de apresentação, o primeiro vídeo de apresentação que eu fiz. Eu tenho um resumo bem bacana, ó. Vou deixar para rodar para vocês. Essa questão do coexistir é muito forte para a gente. Né? Como é que essas diferenças coexistem no espaço? Como é que essas diferenças elas podem criar significação, né? O que significa para essas pessoas, como tu acolhe, como tu é acolhido, né? Como é que você vê a sociedade? Como é que tu escreve a cidade? Né? Como é que tu representa isso?
Então, eu vou contar mais também sobre essa visita para vocês que a gente fez lá na Praça da Alfândega. Isso foi num dia qualquer, assim, em torno do meio-dia, quando a praça estava bombando, assim, foi um dia de inverno, assim, uma coisa final de maio, início de junho, por aí. E daí cada uma de nós, assim, foi para um lado e tal, e a gente começou a observar aquilo e ver, assim, como é que as pessoas interagiam, e depois a gente se reunir, assim, tem certos procedimentos, assim, que se faz, quando a gente faz um workshop da cartografia, daí a gente revela para vocês, assim, para ser uma surpresa, não é que seja uma sociedade secreta, mas, enfim, né, para a gente pegar e para a gente poder também pegar e ter uma surpresa, né? Então, a partir dessa visita, daí surgiram esses mapas aqui, ó. Então, cada uma de nós fez, tá? Eu peguei e coloquei assim, eu coloquei maior num PowerPoint para vocês verem, vou pegar depois, assim, para vocês verem com mais detalhes. E daí a gente faz assim um texto, né? Um texto que é um texto-imagem. Então, a partir dessa visita, a partir desses vídeos, das fotos, das nossas conversas, dos nossos textos e das nossas imagens, a gente cria uma cartografia. Na verdade, o conjunto todo que cria a cartografia. Não é só os mapas em si. Então, esses mapas, eles ficaram... Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês. Eles maiores. Então, vocês podem ver que eles pegaram uma janela. Não está na janela. Eu tenho que ver, né? Onde é que anda a tal da janela? Está aqui. Compartilhar. Início. A história é justamente essa riqueza de expressão, é o mesmo lugar, né? E cada pessoa que esteve ali com a gente, né, exprimiu de alguma maneira, né? E criou a sua significação do lugar. Então, assim, aquela coisa quando a gente diz assim que a questão estética não é importante, não é que não tem que ser bonito ou feio, né? Mas tem que ser uma forma de expressão que tenha a ver com o sentimento que tem em relação a esse lugar. E não, sabe, assim, uma coisa que seja padronizada. É a mesma coisa quando vocês vão projetar. Vocês, né, cada um vai ter a sua visão de projeto. Não vai ter como ter 2 projetos iguais, né? Tem que pegar e tem que fazer uma coisa que tenha a ver com o que tu sente, né, a partir de um briefing de um cliente, ou a partir, né, do desejo de uma população, enfim, né? Alguma coisa assim. Eu acho que esse exemplo aqui é bem legal, assim, de pegar e de ilustrar. Outro exemplo também que foi bem bacana, assim, que a gente gostou muito, assim, de uma outra vez que a gente gosta muito de fazer o James Walk, né, que é um evento em homenagem a James Jacobs. Mas um também que foi histórico assim para a gente foi o Quinto Enam Park em Salvador, que foi a gente abriu o Enam Park, né? Então para nós foi uma honra aquilo, né? A gente nunca imaginou assim, abrir o Enam Park e nos convidaram para abrir o Enam Park, a oficina da cartografia. Aí a gente propôs lá no Campo Grande, né? Esse aqui vamos dizer que é a atividade que inaugura, né? Que inaugura os nossos workshops, né? Que é o Caminhando, uma releitura do Caminhando da Lígia Clark, que é uma história do caminho, né? Do caminho da vida. Mas eu não posso dar muitos detalhes. Esse é da Sociedade Secreta mesmo. Mas eu só vou contar para vocês que o Eduardo já fez várias vezes com os alunos dele, né, Eduardo? Aí a gente foi passear no Campo Grande, mas daí assim, era uma turma assim, que nunca tinha ouvido falar, que estava ali a fim de, assim, de fazer com a gente e tal. Daí a gente foi para Salvador ali e tal. E o Campo Grande, ela é a praça mais antiga do Brasil, ela era um campo de treinamento do Exército, não sei se vocês sabem disso. E hoje, assim, tem uma diversidade urbana tremenda, né? Apesar de ser cercada, assim, todo mundo vai no Campo Grande, lá em Salvador, né? Que é uma região bem central até. Então, a gente observou nos finais de semana, e aí todas aquelas pessoas que pegaram, que participaram assim com a gente, daí elas pegaram, inclusive a professora Ana Oliveira, que estava aqui de Pelotas, ela estava presente neste momento da nossa história,
E aí a gente fez vários mapas e tal, e a gente criou cartografias coletivas. Então, daí, a partir daí, a gente chegou à conclusão que a gente, cada vez que a gente tinha que pegar, tinha que fazer uma situação dessa, a gente tinha que criar uma cartografia coletiva. Né? Então, a gente criou a cartografia coletiva de sábado e de domingo. E chegamos a conclusões e resultados e tal, quais eram as percepções e tal. E resumimos aqui a nossa análise perceptiva. Né? Então, é o perceber, reconhecer e registrar. Isso que é o mais importante. Né? Então, onde é que está a hospitalidade? Está justamente no acolher, né? No acolher, que é quando tu percebe, tu reconhece. E no momento que tu registra aquilo numa expressão, né? Que a nossa expressão é sempre o desenho e tal, essa coisa toda, e o texto, né? O desenho, o texto, ele pega, ele vive junto com o arquiteto, abraçado até o fim da vida. A gente cria uma cartografia daquele lugar, daquele momento, daquele espaço. Então, é por aí, né? E outras coisas também que a gente sempre gosta muito de fazer, assim, foram pegar e chegar, assim, a outras excursões, né? Assim, tá? Vou mostrar para vocês o James Walk, por exemplo, de 2020. Ele foi não, em 2020 não foi tão... Assim, ó, James Walk 2018, onde ainda existia a vida nas ruas, tá? Esse aqui foi um James Walk muito bacana, assim, que foi o primeiro de Porto Alegre, e a gente resolveu, assim, pegar e fazer uma caminhada, assim, em torno de uma praça e tal. Essa caminhada, que era assim, que seria assim, uma caminhada que seria feita assim, mais ou menos uns 10 minutos no máximo, 5, 10 minutos. Se tu vai na câmera lenta, ela durou umas 2 horas. E a gente juntou muita gente, assim, de tudo quanto era jeito, assim. Não tinha, assim, que tinha, menos tinha nesse grupo eram arquitetos. E assim, a gente gosta dessa diversidade, porque cada vez que tu pega, tu cria uma roda de conversa com pessoas que não sejam arquitetos, e que eles tragam contribuições, né, para a gente, assim, eles, assim, o enriquecimento do modo de enxergar o espaço é muito grande. Então, tu cria outras formas de olhar, outras maneiras de expressar aquilo, né, e assim, de pegar e de mostrar isso, né. E aí isso vai refletir na prática projetual. Isso aí é certo, né? E a gente precisa disso, assim, porque a gente fica muito, o arquiteto é muito corporativo, né? A gente vive muito assim dentro do grupo, né, da gente. E isso não é uma coisa assim que acrescente muito no fim da história, né? Porque a gente fica discutindo com os iguais, né? É aquela coisa, né? O que tu vai discutir com o arquiteto, assim, sobre o projeto? Tu vai discutir o partido, né? Tu vai toda a tua vida, tu vai falar sobre partido, aí é ruim, né? Porque tu tem que saber o que as pessoas estão querendo, sabe? Por que as pessoas vivem aquele espaço daquela maneira? Vocês já notaram que muitas vezes os projetos urbanos eles são feitos justamente para as pessoas transgredirem? Isso é porque elas nunca são ouvidas. Então, quanto mais participação, sabe, uma popular, quanto mais participação de diferentes no processo de projeto, principalmente em relação à cidade, sabe, melhor a gente vai conseguir qualificar eles, né? Por isso que é tão importante a análise subjetiva, a análise sensível, sabe? Essa é outra maneira de cartografar o espaço. Então, daí aqui, depois vocês leiam, vão lá nos visitar no site, sabe? Vão lá, gente, se quiserem mandar mensagens para a gente, perguntem. Tem também nosso Instagram. O nosso Instagram ele nasceu justamente, olha aqui, esse aqui é um outro James Walk, que a gente fez também, que foi uma ação cartográfica, que a gente resolveu marcar pontos de grafite no bairro de São Geraldo, em Porto Alegre, no 4º Distrito. Então, a gente convidou o povo do grafite, né, alguns artistas, nós, né, e a gente pegou e a gente foi para a rua. A gente pegou e ficou ali a tarde inteira, uma tarde de domingo inteira. Né? E a gente conseguiu bastante, assim, sabe, coisas interessantes de ver, assim, aquele bairro de uma outra maneira, sabe, um domingo de tarde, assim, sabe, um lugar, assim, que praticamente, assim, a gente acha que é deserto, mas não, tem toda uma outra vitalidade e tal. Daí a gente criou uns lambes, assim, botando que seria um ponto de grafite. Teve o pessoal do grafite que já fez um grafite também e tal, essa coisa toda. Então, esse tipo de ação, sabe, é interessante, assim, da gente propor para a gente poder se apropriar da cidade. Aqui foi a nossa proposta, ó. Onde estão os grafites? Onde há a possibilidade de grafite? Qual a cena daquele cotidiano no domingo à tarde? E daí a gente pegou e a gente escreveu sobre isso, acabou sendo um artigo lá na Picho. Aliás, o outro James Walk também foi, né, Dudu? A gente já tem uma tradição do James Walk.
E o último foi esse aqui, o Caminhar Além dos Pés, né, de 2020, 2021 também teve, mas esse aqui foi o primeiro assim, que a gente fez totalmente virtual, que não tinha como, não tinha mais como a gente estar na rua. E aí a gente já tinha tomado certas decisões dentro do coletivo, que a gente ia continuar o nosso caminho, sabe, da cartografia, a gente ia continuar acolhendo, a gente ia criar formas de pegar e de criar acolhimento, mesmo aquele horror do Covid, né? E a gente criou um desafio Cartografa Casa, que era pegar com algumas, sabe, tinha as instruções todas assim das pessoas cartografarem para a própria casa, né? E outros coletivos também, né? Então nosso desafio assim foi isso, né? De pegava e postava, né? Colocava uma hashtag e a hashtag do James Watt para mostrar qual era o seu lugar naquele horror todo que a gente estava passando, naquele tempo que a gente teve que ficar em casa, né? O que era para, sabe, o que era importante assim para a gente, né? E nesse tempo a gente pegou e a gente criou o nosso Instagram. Isso foi uma decisão assim que a gente fez, que a gente teve também nessa época. Que foi para a gente pegar e se aproximar das pessoas e criar uma forma das pessoas também pegarem e terem uma outras opções, né? E a gente começou a criar um mural de filmes e de livros e de textos que nos interessavam. Né? Outra coisa que surgiu também nessa época foi o próprio podcast Cartografia. Então, se vocês verem o nosso Instagram aqui, ó, vocês vão ver vários filmes, assim, vários livros também. O Auxílio Habitat, que para nós virou uma bíblia, agora a gente está fazendo uma série de artigos sobre ele, né? E outras ideias interessantes assim que a gente achava que a gente tinha que compartilhar com as pessoas, né? Mas já que estava assim que a gente não conseguia nem chegar perto, né? Nem, sabe, não podia nem mais tocar, né? E aí a gente começou a postar pelo menos uma vez por semana isso, o que tinha e tal. O nosso podcast aqui, que também está lá no. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o layout dele. O podcast é legal, você assim, os podcasts eles não são muito longos, eu acho que tem um que começa com 20, são só 3 assim que a gente acabou fazendo. Porque também assim aconteceram coisas na vida das pessoas, né? E as pessoas foram indo e foram voltando e aquela coisa toda, mas a gente continuou, né? Então agora a gente gosta muito da Noite dos Museus, né? A Noite dos Museus de sábado foi super emocionante, assim, né? Porque a gente viu a cidade mais uma vez, né, assim, tomada de gente, isso aí foi muito bacana. E nós estamos pegando agora, postando também essas entrevistas da caminhografia urbana. Eu convido vocês também para irem lá na Rádio Quintanares, que é uma rádio pública do governo do estado do Rio Grande do Sul, que está dentro da Casa de Cultura Maio Quintana, que a gente tem um programa que se chama Pelas Ruas da Cidade. Isso também é uma forma da gente pegar, da gente andar pela cidade. E esse Pelas Ruas da Cidade dá voz às ruas. Por que surgiu essa história do programa de rádio? Tá? O programa de rádio nos convidaram para fazer um programa nessa rádio, e é uma rádio inclusiva. A história dela é lidar com a inclusão social. E aí, diz assim, a pessoa que nos convidou disse assim, olha, vocês têm que propor alguma coisa para as pessoas se aproximarem da cidade, para as pessoas pegarem e acharem que a cidade é amigável com elas. Aí a gente ficou pensando o que a gente ia fazer, né? Nós chegamos à conclusão que seria legal as ruas conversarem com as pessoas. Então a gente pega e a gente pegou e propôs pelas ruas da cidade, onde que as ruas conversam, elas criam um jogo, elas pegam e dizem assim, você quer adivinhar quem eu sou? Aí conta toda a história dela, daí mistura o passado com o presente, o significado do nome e tal, aquela coisa toda, e só no final é que revela. Então eu quero convidar vocês a escutar também, que tem lá tem todas as tardes, assim, são drops no meio da programação. Essa rádio é muito legal, se vocês quiserem também propor um trabalho, por lá também é bacana, porque já sendo uma rádio estatal, interessa, sabe, trazer assim, sabe, trazer para assim, coisas de Pelotas,
sabe, ou de outras cidades, né, tipo, sabe, que tenham para dar voz, né. Uma das nossas propostas também é vocês criarem, assim, algum texto sobre as ruas de Pelotas, por exemplo, e gravarem esse texto. Vocês vão ver que, assim, que são várias vozes diferentes, é eu, o Gianluca, a Gabi, né? Se alguém tiver alguma proposta daqui também, sabe, de pegar e dar voz a alguma rua, estamos aceitando, vamos adorar. E assim a gente está indo, né? Agora nossas caminhadas vão... Agora, provavelmente, nós vamos para a rua, né? No próximo James Walk, e a ideia é trazer essas ruas, né, da cidade, que a gente já conversou com elas, né, que elas conversam com as pessoas para os lampes, para pegar e para botar ali naquelas... fazer um percurso, né, e colocar o texto nas próprias ruas, para criar um modo concreto também de ver isso aí. E estamos aí. A nossa última ação foi agora, na Noite dos Museus. Esse texto está ali no... Aliás, esse vídeo está lá no nosso perfil do Instagram, que assim, é muito interessante, é muito bom. Eu fiquei sabendo que vai ter aqui em Pelotas, vocês têm que ir, gente. É uma coisa bem importante, acontece em todo mundo ao mesmo tempo. É o modo da gente se apropriar das ruas, da gente mostrar quem é que manda, viu? Quem é que manda nas ruas, que somos todos nós, né? Eu acho que não tem, assim, tem que incluir a todos. E é isso aí. Agora eu quero conversar com vocês, assim, o que vocês acham, assim, vocês devem ter perguntas a fazer, né? Acho que sim, né? Não sei quem quer fazer perguntas para a Selma, né? Selma, algumas coisas que a gente vem conversando, né? Vou começar fazendo a primeira pergunta mais geral, assim. Né? Tá, vou parar a apresentação, né? Senão vocês não me veem, né? Ou não, a gente tá. Eu tô te vendo. Tá me vendo? Tá todo mundo me A gente vendo? te vê no quadradinho. É tu que não nos vê, eu acho. Não, eu vejo vocês, mas deixa eu botar o site. Tá. Então, E eu acho assim, ó, uma das várias questões têm surgido, né? Eu sempre tenho perguntado em função de questões que têm se repetido nas falas, né? uhum. E claro que sempre surgem questões novas. Mas uma coisa que é bem interessante, que tu também tocou, mas eu tenho percebido que cada convidado toca nessa questão com palavras diferentes, né? Que é a Sim. questão da rua ser imprevisível, né? E tu falou um pouco de que a gente descobrir essas respostas, né? Essas interpretações diferentes, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa ideia do imprevisível, né? De tu estar na rua, de tu caminhar e tu te colocar de encontro, né? A essa... Eu percebo que tu também traz essa ideia, né? Da potência de fazer cartografia da hospitalidade ou caminhografia, né? Esses, esses métodos, eu acho que se aproximam nessa escala 1 para 1, né? Da cidade. Sim, a contingência, né? A contingência inesperado, né? Isso que tu falou, tu tocou numa coisa que eu também percebo que é muito forte e muito potente, que é tu ir para a rua procurando uma resposta e tu descobrir outra. E aquilo até te desconcerta, né? Mas como, de repente, a teoria, essa coisa acadêmica, tá te dizendo uma coisa, mas na rua tu tá vendo outra. Então, essa contradição, né? Que a gente encontra na experiência real ali, né? Naquele momento. Então, parece que... E essa também que eu acho que tu tocou, que é a ideia da multiplicidade ou diversidade, né? De leituras diferentes, né? Sim, ninguém é igual. Ninguém é igual, né? Não. E também eu noto às vezes que nessa experiência do não ler igual, às vezes quem se propõe a isso quer dar conta do todo diferente, não tem como, né? A tua experiência é aquela naqueles dias, ou é sábado e domingo, ou é de manhã ou de tarde, ou se for à noite é outra, né?
Tu até consegue fazer uma variação, né, de intensidade, mas eu acho que não é essa busca, Não. né, que eu noto que às vezes causa uma ansiedade, porque nenhuma pesquisa quantitativa consegue quantificar as coisas de forma total, né? Sempre vai ter um desvio. Aí, Olha aqui, ó, esse aqui é um exemplo bem legal, ó. Esse aqui, essa oficina, né? Essa aqui foi uma ação cartográfica, tá? Que tem assim, tem a oficina e tem as ações cartográficas, tá? As ações cartográficas tu faz assim, a gente reúne um grupo, a gente vai ali e tal, e a gente fica se trocando impressões e tal. A deriva propriamente dita, deriva raiz, que eu acho que é isso, tá? E isso aqui dá caldo, isso aqui dá mapa, isso aqui dá um monte de coisa, isso aqui, sabe, dá artigo de 40 páginas, se a gente quiser, sabe, assim, ó. Então, qual era a história? Feminino, uma especialidade ressignificada. Nesse dia, a sobrinha da Nirce estava junto, esse aqui é o coletivo Turba, que estava já no IAB, nessas alturas, né, a Paula Mota é presidente do IAB hoje, né, se eu não me engano. Ela trabalha com o Rafael direto, o Rafael Passos. E assim, o que elas propuseram ali, sabe, foi o feminino uma espacialidade ressignificada, com o grupo 8M, foi dia 8 de março. Então, assim, toda aquela história assim, ó, que não teve mulher que não teve essa experiência, sabe, de ficar com medo de andar na rua, sabe, de não entrar num beco deserto, sabe, porque, ai, ficar ali, sabe, ai, meu Deus, o que pode me acontecer, sabe? Sabe, assim, não vou, depois de uma certa altura, tu fica olhando para os lados, né? Tu não vai a certos lugares. Até por uma questão de esquecer tudo que quer, se chama medo da violência, medo de pegar e assim, de pegar do corpo ser violentado. Isso aqui é muito forte na gente, assim, não tem lugar no mundo que não tenha, mas tem lugares aqui no nosso país que infelizmente é muito fogo, né? Então, assim, isso aqui foi no sábado à tarde, a gente saiu caminhando pela cidade, assim, a cidade de Porto Alegre no centro, que já tem uns lugares ali no centro que são sinistros, assim, mesmo sábado à tarde. E olha só a vitalidade urbana que a gente achou, assim, que foi uma bela de uma surpresa, que a gente não tinha proposto isso, tinha um monte de mercados, um monte de coisa, isso aqui foi... Não, foi 16 de março, desculpa, era para ser no 8 de março, foi 16 de março que choveu, dia 8, uma coisa assim. Isso aqui foi em 2019, antes, assim, um ano antes do horror, né? Sabe? Que eu sempre digo horror a essas alturas, que eu não quero nem mais convocar, né? Assim, as criaturas. Né? E a gente foi andando e a gente foi pegando, foi tirando fotos e tal, né? Assim, a gente vê que tem um foco assim no empoderamento, né, da apropriação espacial, essa coisa toda. Né? Tinha uns rapazes junto com a gente que a gente achou muito bom, né? Porque precisamos, né, pegar assim e mostrar que existe, né, toda uma união, né, nas coisas também, né? Que não é assim, sabe? Assim, e eles assim, a maioria que estava com a gente, sabe, dos homens, eles não tinham essa dimensão. Eles não tinham essa dimensão do medo que nos assola, sabe, da história toda, assim, que pega assim que é um espectro, assim, é uma coisa muito louca isso, sabe? E cada uma vai de um jeito e tal, sabe, de outro, e isso aqui acabou assim com uma projeção num filme, tá numa praça ali no centro, que foi muito legal. Mas a gente conseguiu assim ressignificar bastante coisa. Mas tem essa coisa da herança que é muito forte, sabe? Dessa coisa é uma coisa que chega a ser visceral, Dudu, na gente, né? Eu acho que as gurias concordam comigo assim que tem essa coisa, tem esse troço, assim, vem de geração em geração, assim, uma coisa louca, sabe? Tem horas assim que tu não vai por causa desse medo da rua, sabe? Então, assim, por isso que é tão importante a gente se apropriar da rua, para a gente mostrar que é que manda nessa rua, que não é, sabe, o medo que manda na rua, não é esses fantasmas, não é essas coisas, mas sim, sabe, é a gente, o lugar é nosso, né, um espaço, né, é uma demarcação de território, a gente pode dizer assim, né? Vou parar um pouco de falar, porque senão falo só eu, né? Né, Jordana? Tudo bom, Jordana? Perguntas, comentários para a Selma? Eu tenho. Selma, eu ando pensando muito nessa questão da representação, né? Em função de... Bom, eu tô naquele lugar e, de alguma forma, eu preciso representar ele, né? E tu falou da cartografia, que vocês uniram texto e mapas. E eu achei muito interessante isso, porque
é algo que a gente vem pensando também no grupo, né, Dudu? E aí eu queria que tu falasse um pouco mais, assim, sobre essa relação da representação, o que vocês pensam, assim, não de uma maneira geral, assim, se tu quiser. Sim, sim. Assim, ó, nunca vem assim do nada, né? Eu acho que é sempre um conjunto de coisas. Eu acho que aí toda assim, eu sou muito imagética, mas assim tem essas questões também da representação do cheiro, sabe, do tato, sabe, é todos os sentidos. Sempre assim, a cartografia, quando tu sai para a rua para fazer uma cartografia, ela é uma experiência sensorial. Então, também tem isso. Eu acho que assim, o mais importante disso tudo é tu perceber o que mais se adequa a teu tipo de percepção. Não é uma coisa assim que se, sabe, a gente cria isso com imagens, vídeos, tá? Imagem de fotografia, vídeos, mapas, textos e tal. Agora, não deixa de ter, né, aquele som, não deixa de ter aquele olfato, sabe? Porque a gente já está escrevendo assim sobre isso, né? Já tem alguns textos sobre isso, né? Sobre as questões olfativas, a questão sonora, sabe? Como é que tu vai representar isso? Como é que tu vai atrás disso, sabe? Assim, ó, tem que buscar soluções, né? Tem que buscar coisas e tal. Mas tu ir atrás do assim, principalmente uma coisa assim, assim, essa imagem ela tem que ter significado para ti. Esse modo de expressão tem que ter um significado forte. E tu pegar e tu justificar esse significado. Assim, mas não é uma coisa que tu vai pegar e tu vai objetivar um significado. Não é que ele tem que ser objetivo, sabe? Tu pegar e tu achar uma forma de expressar aquela tua sensibilidade. Eu acho que é esse que é o rolo, sabe? Não é fácil para a gente, porque a gente é muito ortogonal ainda, a gente é muito, sabe? A gente vem do cálculo, né? Do cálculo da imagem, da coisa toda, da legislação e não sei o que mais e tal. É difícil a gente se desprender, não é fácil, não. Mas quanto mais exercícios, sabe, tu fizer para isso, mais tu vai poder pegar e criar um universo assim. Né? Eu acho que é o teu universo, é a expressão do teu universo, a relação do teu universo com a cidade, como é que a cidade te responde àquele teu universo, como é que ela se expressa em relação a ti. É um movimento que vai e volta. Né? Ele vai e volta. O Selma e Paula, eu fico pensando assim, né? Eu entendo que a Paula está perguntando, né? Eu acho que quando a gente escolhe um meio de expressão, Paula, acho que concordo com isso da Selma, né? Dos outros sentidos, né? Tudo isso. Mas acho que, por exemplo, dependendo do meio de expressão que tu te utiliza para representar o mapa ou a cartografia, né? Ela vai, por exemplo, a gente vem pensando que o texto é um meio bastante forte de expressão, mas é um meio fechado, porque eu leio o texto é um código. Uhum. Quando eu olho um desenho, vamos falar assim, que é próximo de nós, né, ou da arte, eu já tenho um mapa mais, tipo, a minha interpretação do mapa, não sei se me entende sobre isso, e assim do vídeo, do desenho, da fotografia, eu acho que todas são legais de serem usadas, são boas, cada uma tem o seu poder, né? Mas eu ando lendo um pouco, porque a gente andou conversando muito sobre o mapa narrado, a narrativa, e como ela é forte. Ela é forte porque eu estou lendo alguma coisa que é cheia de códigos, né? São códigos, não são códigos tão abertos. O texto não é tão aberto quanto a gente. Não. Claro que eu posso imaginar, mas o que eu leio está escrito, né? Como a gente diz, aquilo está escrito em palavras. Quando eu tenho uma imagem, eu já imagino um monte de coisa, né? Será que a Selma pensou quando fez aquele mapa, aqueles desenhos, né? Por exemplo, eu olho as pinturas da Selma, para mim são mapas talvez mais potentes que o texto, porque para mim é uma viagem olhar aquelas tuas pinturas, né? Então, eu acho que depende para que tu quer utilizar, entende? Ou para que tu vai avançar com o mapa, vai fazer tu avançar ou quem tu lê, né? Eu acho que é interessante ter várias entradas de mapa, né? Isso que a Selma mostrou ali, que elas fizeram aqueles mapas que uns são colagens, outros são desenhos, né? Pelo que eu vi, e tem o texto também.
Mas é interessante até quando o texto não acompanha a imagem, que não te está te explicando a imagem, né? Que tu está lendo e até está te colocando num lugar. Então, eu até perguntei isso um pouquinho engatilhada por uma outra disciplina que eu estou fazendo, e a gente está debatendo sobre a feira, assim, e aí a gente conversando, e uma menina lançou uma referência, que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois eu posso pesquisar, que é tipo a foto e a foto narrada, né? Só que é a foto narrada do que tu não enxerga. Tipo, tem a foto daquele lugar, e aí naquele lugar acontecem várias coisas. E aí a narrativa é nesse sentido, tipo, nesse lugar acontece tal e tal coisa. E eu achei isso muito interessante, porque tu acaba remetendo à imaginação, né? É um mapa totalmente teu, porque tu tá imaginando tudo aquilo que acontece. Tipo, sei lá, tem pessoas de tal jeito naquele lugar. Tu vai acabar tu imaginando como é que são as pessoas que estão interagindo naquele lugar, porque por mais que esteja descrito, é uma descrição que tu vai compondo através das suas vivências, né? Muito interessante isso do mapa, assim, para mim. Mas o mapa, a imagem do mapa é muito interessante, porque a imagem do mapa tu consegue colocar tua alma ali. Eu sempre vejo assim, o Dudu fala das minhas pinturas, que a minha viagem, claro, a pintura é o reflexo da minha alma. Eu sempre coloco isso, tanto que assim no São Rafael e Arte ali está isso. A pintura é o reflexo do sentimento da alma. Para mim é isso, entende? É por isso que eu pinto. Eu preciso daquilo, sabe? E assim, quando tu vai pegar e tu, sabe, tu pega o lápis, tu pega a tinta, tu pega, sabe, se tu pegar e se tu deixar ir além da proposta, do objetivo, tu vai fazer isso, sabe? E no mapa não é diferente, porque o mapa, o que que tu tá enxergando ali? Quando o mapa é subjetivo, tu vai ver o subjetivo em relação àquele lugar, que é diferente da subjetivação, que é tu pegar e tu te entregar alguma coisa, não é isso. Sabe? É tu pegar e tu entregar o teu sentimento, aquele momento é uma forma de expressão. Sabe? O importante é tu te soltar nessa forma de expressão que tu escolher. E todo esse conjunto das formas de expressões que vai formar a tua cartografia. A tua cartografia de vida, ela é lógica, ela é clara. Não é lógica, ela é clara. Ela começou no momento que tu nasceu. Tudo o que te aconteceu é uma cartografia. Tu pode criar uma cartografia da tua vida. A partir do momento que tu pega, tu resolve expressar aquilo. A gente tinha que fazer isso aí com essa turma, Dudu. Pegar e fazer um evento daqueles, da cartografia da vida. Agora, com o fim da pandemia, a gente vai, sim. A gente vai, né? Semestre que vem. Eu dou uma disciplina no pós-graduação que a gente vai caminhar bastante. Perguntas, pessoal, mais perguntas para a Selma, alguma questão? Esse aqui eu botei ali a interface da Deriva, né, no Spotify. Eu acho que era legal eles ouvirem, né? Uma outra coisa que eu acho que tu tocou, que eu acho uma boa fala tua, né? Que é que eu noto que em pesquisa acadêmica isso, e principalmente em arquitetos, isso é uma ânsia, uma ansiedade, né? Que eu acho que a gente está muito acostumado com a ideia do projeto e o que isso vai projetar para a cidade, né? Eu noto às vezes que muitos mestrandos, doutorandos têm essa ansiedade, né? De que uma cartografia, do acolhimento, ou uma caminhografia, ou uma experiência dessas, ela é óbvio que ela vai apontar para algumas saídas, né? Para algumas opções, para algumas ideias. Às vezes até pode apontar para um projeto, né? Mas eu acho que ela não tem essa obrigação. Eu venho notando essa ansiedade. E eu vi que tu fala que ali nessas cartografias podem. Tu fala um pouco dessa relação, né? Com propostas. Sim, claro, porque tu tem que ter. Como é que tu vai fazer uma proposta sem assumir que existe um lado sensível no espaço? Né? Isso aí não existe mais nessas alturas, né? Isso aí funcionava quando, né? Quando existia uma negação do sentimento, quando a vida era ortogonal, quando é que foi isso mesmo? Eu nem sei.
sabe? O que existe, o que existia dentro da história da arquitetura, que a gente sabe, da história da historiografia e tal. É uma coisa assim de tu pegar e de tu não assim, de tu negar o sentimento, mas isso era uma coisa que era lógica num mundo que estava sendo, sabe, estava tomado pelo fantasma das guerras, que nem no século XX foi, né? De guerras brutais, né? Dessa coisa toda. Então, no momento que tu começa a pegar e tu começa a colocar, né, espontaneamente o simbolismo para fora, que chega a um exagero do pastiche pós-moderno, por exemplo, e tal, tu está voltando a assumir que o lado sensível do espaço ele é importante, que é importante tu pegar e tu dar voz para essas crianças que correm na rua, para as fofoqueiras que ficam na frente de casa, sabe? Para aquele velhinho que está ali, que não tem mais o que fazer da vida, ou para os passantes que passam correndo ali, sabe? Angustiados e tal. Isso aí tudo faz parte do cotidiano, faz parte da imagem da cidade. Como é que essa cidade vai conviver com isso, sabe? Como é que essa cidade ela vai pegar e vai acolher essas diferenças? Se ela não pegar, se ela não se preocupar em projetar um espaço que as acolha. E agora tu falando nisso, né? E o mais absurdo é que a maioria dos projetos não é feito a partir dessa perspectiva, né? E a maioria das pessoas não é ouvida, porque a maioria dos grupos não projetam indo à rua, né? Eu acho isso, não projetam com esse contato, né? Com essa relação. E aí por isso que muitas coisas dão errado, né? Muitas propostas aí não funcionam. Sim, essa que é a história. Por que as pessoas não escutam os outros? Por que as pessoas não mostram? Por que os habitantes não são escutados? Gente, a arquitetura é a prática da compaixão, é tu te colocar no lugar do outro que vai usar o teu projeto. Assim, puro e simples assim. Não existe outra maneira de tu projetar, sabe? Tu tem que colocar toda a tua bagagem estética, né, em função daquele outro, daqueles outros que vão utilizar aquele espaço. O que a gente vende? A gente vende sonho, a gente vende expectativa. Por isso que existe toda uma crise. E claro que existe uma crise na profissão do arquiteto, sabe? Essa dimensão foi esquecida, sabe? Essa dimensão ela é negada. Existe toda uma história, existem milhares assim de modos lógicos de tu organizar as coisas, mas vem cá, mas essa lógica ela termina quando o sentimento começa, sabe? E tu tá num espaço é para sentir, é tu para criar, sabe, para te trocar e tal. E isso não existe se tu simplesmente pegar e negar isso, né? Então existe todas aquelas coisas, né, assim, sabe aqueles dogmas, aquelas histórias da Mans Hello, sabe? E o resto, como é que fica, né? Como é que tu sente? Né? Como é que tu sente aquele espaço? Eu acho que é por aí. Acho não, eu tenho certeza, né, que é por aí. Eu sempre conto que eu trabalhei numa disciplina com outro colega e a gente trabalhou numa cidade aqui perto, né? E eu fazia já caminhografia, só que eu não sabia que existia isso. Eu caminhava com eles e fazia uns mapas malucos. E aí os alunos descobriram que no bairro tinha muito, como é que a gente, terreiro de Umbanda, né? Uhum. E aí foi muito engraçado que eu fazia um projeto arquitetônico com os alunos e o outro professor um projeto urbano. E um dia ele me chamou e disse, tem uma coisa muito estranha, porque os alunos não querem usar o terreno tal lá, no planejamento urbano, dizem que é o terreno da macumba, e não pode ser usado para construir uma escola. E eu, deve ser isso mesmo, porque eles foram lá, eles caminharam, eles, né, descobriram as coisas, falaram com as pessoas. Então, isso mudou a ideia do planejamento, né, naquele momento. Eu disse, olha, eu não tenho o que fazer. Se eles detectaram, né, e conversaram, não tem como olhando de cima, então, o uso daquele lugar, né, eles estão definindo como um uso que eles sentiram, né, nessa ideia do sentido. Alguém levantou a mão aqui? Eu ouvi um barulhinho. Eu ia comentar que, pelas minhas experiências, né, durante a pandemia, né, eu sinto que eu passei a me questionar muito mais, né,
até durante a pandemia, qual que era a importância das cidades nas nossas vidas, né? Eu acho que mudou muito tudo isso, né? E eu também percebo, assim, que é o meu entendimento, né, que se conhece a cidade da melhor forma batendo perna, né? Não tem outro jeito, né, de se conhecer a cidade, né? Mas também há uma grande contradição, eu acho, nisso, né? Principalmente quando a gente olha nossos anúncios imobiliários, né? Onde se considera, né, luxo, né, uma exclusividade, né? Viver em uma bolha, né? E eu tenho um entendimento totalmente diferente, né? Eu acho que luxo é coletividade, né? É viver com um desconhecido, é encontrar o espontâneo na rua, né? E eu vejo que a gente está perdendo muito isso, né? Nas grandes cidades, principalmente em Porto Alegre. De repente a prof consegue contribuir com o relato dela. Sim. O encontro da rua, né? Não se vê praticamente, claro. né? Eu falo pelo meu condomínio aqui, a gente mal se encontra no corredor, né? Não existe mais esse convívio, né? Essa história, assim, né? A vida acontece na sucessão dos encontros, né, Ricardo? Não tem outro jeito, né? Sabe? Daí tu vai encontrando esses encontros ao acaso, que eles só acontecem pela rua. Não, talvez no Facebook também ajude e tal, essas coisas, todas as redes sociais, elas têm também isso, né? Mas é importante a gente ter essa dimensão, a gente ter essa dimensão da importância da rua, dessa coisa das contingências, de tu pegar e de tu dar chance ao acaso, né, ao azar dos franceses, né? E como é que tu faz isso? Como é que, sabe? É tu indo para rua, tu bater perna, é tu deixar, tu pegar, tu parar num lugar, tomar um café, dar um tempo, né? Não é tu pegar e tu ficar em casa morrendo de medo. Então, trazer essa realidade de volta, trazer cada vez mais a gente se apropriando mais e tal. O prazer que eu tenho assim, de sair na rua é imensurável, né? Depois de tudo que aconteceu com a gente, imensurável. Eu queria poder andar a pé, né? Outros matos. Foi difícil, né, na pandemia. Complicado, né? Eu acho que tem um retrocesso aí, né? A gente vinha numa... Eu notava muitos grupos experimentando a rua, né? Artistas, e aí veio essa pandemia e nos encerrou de novo, né? Então, acho que agora a gente vai recomeçar um movimento de retomada da rua. Eu tenho percebido isso, né? Aqui em Pelotas, acho que esse domingo teve sofá na rua, né? Eu não consegui, mas eu vi que estava super lotado, né? Tava assim, eu acho que todo mundo estava com saudade, assim, né? Desse tipo de movimentação. Pessoal, Teve sofá na rua, tinha uma aluna hoje dormindo por causa do sofá na rua. Sabe que tu falou na Noite dos Museus? Eu fui numa Noite dos Museus em Montevidéu. Realmente Noite dos Museus. Até o outro dia de manhã tem atividades. Sim. E tem um ônibus que vai te levando de um museu para o outro. Isso mesmo. E, tipo, 3 da manhã tem um show no museu, aí tu vai para o outro museu e tem uma abertura de uma exposição. É a noite inteira. Aqui a gente tem um pouco de... que eu acho que eu tenho visto, tipo, acaba no início da madrugada, né? Não sei. À 1 da manhã. Isso. Mas olha, eu saí de casa, nós se encontramos na Pinacoteca, 7 da noite, e a gente foi e tal, aquela coisa toda. Eu cheguei, era quase 1 da manhã em casa. Não acredito. A rua tomada de gente, mas tomada de gente. As pessoas felizes, show em tudo que é lugar. Vocês não imaginam a fila que tinha no Palácio. Tanto que eu peguei e disse assim, pessoal, a senhora ali, isso aí é a Noite dos Museus, só pretexto, o povo está ocupando o Palácio, vocês não se enganem. Olha, aqui eu acho que é a segunda vez. Chegou a entrar no Palácio, prof? Dessa vez não, mas... Eu também não entrei, tinha muita gente. Era muita gente. Era assim, saía dali da porta do Palácio e até o final da Catedral. Ia. A fila ia. Não, a gente foi ali no Museu Júlio de Castilhos, depois a gente foi para a Praça da Alfândega. Tinha fila, show, assim, direto. Aí nós acabamos na Casa de Cultura e aí ia começar uma rave.
a ir para uma. Uma pena que tu não consegue acompanhar tudo, né? Não tem como, né? Não tem como. No DEMAI eu queria ter ido também tinha música, né? Também não tinha consegui. Centro Cultural Santa Casa e tal. Isso. Agora eu vou convidar vocês para a próxima que nós vamos fazer. Agora vocês vão ter que correr, porque assim, ó, vai ter o Observatório Astronômico da URGS vai abrir uma noite só para nós. A gente já combinou com o pessoal lá. Que vai ser uma noite... Eu quero. Fenômeno. Eu vou avisar você. Vai ser a observação de algum fenômeno astronômico, tá? E vai ser assim, só para 10 pessoas, porque eles não podem ter mais gente do que isso lá dentro. Então, assim, o Cristiano, que é o astrônomo, ele vai me avisar que dia que vai ser, assim, ele vai dar umas 3 datas, assim, para a gente escolher. Aí a gente vai, mas aí a gente, assim, dependendo, a gente consegue fazer outras datas também, mas é importante que a gente lote essa primeira. Então, tá, Ricardo e Jordana, vocês já vão. Já estamos dentro, já. Aquela coisa toda, e vocês lutem para estar em Porto Alegre. Não, mas vai ser bem legal, porque assim, daí nós vamos lá no Luretão, ali no campo central da URGS, ó. Tá? Fica olhando para o céu. Vai ser bom. Não, a Rádio Quintanares, o layout da Rádio Quintanares, eu não estou conseguindo colocar aqui a rádio no ar. Vocês estavam falando de eventos. Estão me ouvindo? Sim. Eu estava lendo ontem um jornal. Vocês lembram do Bar em Bar da URGS, né? Da arquitetura, clássico. Voltou nessa quinta-feira. Diz que foi mais de 1.500 estudantes da arquitetura. A gente quase não que a polícia teve que ir atrás, disse que fizeram horrores no centro. Imagina, foi 2 anos e meio sem bar em bar, que tinha, né, uma vez por mês. Voltaram com tudo. Que assim, ocuparam o centro, assim, ó, de todas as maneiras. Tu estava no meio disso, não, né? Eu não estava, eu juro que não. Não estava. Mas onde é que é o bar agora? O bar em bar é assim, ó. Eles saem da URGS e eles vão... E aí tu compra um ingresso, assim. Pelo menos na minha época era assim. Tu compra um ingresso e aí tu vai em vários bares. Eles fazem um trajeto, eles já marcam um trajeto. É uma caminhografia, só que de bares. É uma caminografia. E aí eles vão indo... eles falam, acho que, uns bares antes. E aí eles vão bebendo em uns bares nesse trajeto. Até altas horas da manhã, assim. Isso deve ter uns 30 anos, eu acho, que esse bar em bar, assim, tem todo mês. Agora eu acho que é um negócio organizado com ingresso, né? Eu acho é bem organizado. Não é organizado, assim. Acho que tem pulseira e tal, essas coisas assim. Mas isso é legal, a gente pode participar. Aqui em Pelotas, vai ter a Noite dos Museus em Pelotas, não sei quem é que perguntou. Acho que foi a Aline? A Alissa. Será? Alice, vai ter, acho que ano que vem vai ter. A Nirce estava falando agora. Eu acho que vai ter, mas eu acho que já teve antes da pandemia uma tentativa da UFPEL. Eu acho que teve dos museus da UFPEL. Talvez agora tenha de todos. Aí a Alice era tu, né? Tá. Pessoal, não sei se temos mais alguma pergunta, né? Eu acho que a gente agradece a Selma, né? A Selma é de casa, sim, então... Sim, vocês podem me perguntar, podem pegar, sabe, mandar mensagens, pelo amor de Deus, olha. E agora, no próximo semestre, a gente vai aprontar horrores, né, Selma, aqui da UFPEL. Então, a gente vai se encontrar mais e com vocês e com todo mundo. Então, a gente agradece, a gente está tentando não ultrapassar muito, né? Eu agradeço vocês também. E, Dudu, e a gente se encontra amanhã aqui, então. Eu vou estar aí, cedo da manhã, aí tu me procura. Tu chega aí... Sim, eu chego às 11 horas, eu vou embora só às 13h50, porque pegar lá na rodoviária. Tá bem, então. Aí dá tempo da gente se ver. A gente se vê. Tá bem? Então, adorei, gente, a entrevista, tá? Assim, qualquer coisa, por favor, me procure. Tem um monte de texto nosso na Picho. Tá. Obrigada, Maurício. Viu? E assim, ó, vamos lá. Tá, então, vamos adiante, vamos caminhografar bastante, que é um modo. Boa noite, Rosilene, boa noite a todos. Beijo. Tá, boa noite, gente. Adorei te ver, Jordana, minha ex-aluna. Oi, a Selma foi minha orientadora na graduação.
Eu não tive essa sorte, né, Selma? Não teve, me mandaram embora antes. Mas eu tentei. Mas tu teve aula comigo de contemporaneidade. Tu teve matérias que ninguém teve naquela. É verdade. Eu não tive. Ô, prof,